por um quilo. Boa noite, gente. Nossa, parece que eu estou numa reunião de desobsessão. Eu quero acreditar que eu estou no meio de um bandista. Se um bandista é mais fusivo, pelo menos abraça mais, tem mais calor, né? Então vou dar outra chance para vocês. Boa noite, gente. Assim eu me sinto mais vivo. Eu estava achando que eu estava desencarnado naquelas reuniões espíritas, né? Primeiramente, eu quero agradecer a equipe extraordinária que nos convidou para estar aqui no dia de hoje. Agradecer o pessoal da casa que nos recebe tão carinhosamente. E essa equipe que está nos transportando para comer toda hora, né? Que as meninas que de maneira carinhosa que têm contribuído conosco nesse aconchego. Eu me senti realmente em casa. Só nós pedimos desculpas porque a gente está, depois de um período longo fora de casa, um pouco com cansaço acima do normal ainda, mas não deixaremos de vir aqui por nada do mundo. O tema hoje é sobre medicina da alma. Infelizmente, para mim, depois que a gente prepara tudo, os infelizes dos espíritos entram e muda tudo que podia ter falado antes para que não desse trabalho para a gente, né? Mas vamos falar aquilo que eles querem. Retornemos o nosso pensamento a mais de 2000 anos atrás. E nós vamos encontrar aquele cara chamado Jesus de Nazaré, a quem os Espíritos dizem que é o médico das nossas almas. Certa feita, Jesus chamou Pedro, então chamado e conhecido como Simão Barjonas, para que pudesse estagiar na sua casa numa tarde de sábado. E ali ele iria fazer aquilo que no meio evangélico, espírita, católico se fala que é o culto no lar. Seria o primeiro culto do evangelho no lar na história. Pedro, eu gosto muito de Pedro, já falaram aqui que eu fui evangélico, então vou citar muito tema assim. Eu gosto muito de Pedro porque ele era próximo de nós. Pedro caía, levantava, Pedro errava, brigava, sabe, xingava. Então ele era tão humano quanto nós somos. Jesus precisava descansar um pouco, mas Pedro aproveitou e queria, de alguma maneira, sobressair-se ante a presença e a sombra de Jesus. Isso é comum. Porque a gente, quando tem uma pessoa de bem, que a gente considera um homem, uma mulher boa, de bem, a gente quer ficar próximo. Porque essa pessoa ilumina a vida da gente. Fizeram isso com Chico Xavier, com Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, com tantas pessoas, né, com Pai Mata e Silva, da Umbanda. Todo mundo quer se aproximar e crescer à sombra de um homem bom. Isso levou Paulinho Pedra Azul, um cantor mineiro, a falar que todo mundo quer voar nas asas de um beija-flor. Todo mundo quer ser rei nas costas de um homem bom. E na época, há mais de 2000 anos, não era diferente do que é hoje. Pedro chamou seus amigos e, ao invés de deixar Jesus descansar, começou a divulgar. Aí você sabe que o meu amigo Jesus estará na minha casa essa tarde? E você sabe que essas notícias espalham. Na época que não tinha internet, a internet era a língua. Era a forma de espalhar. E com um rastro de pólvora, espalhou que Jesus estaria na casa de Pedro. E Pedro queria se sentir importante. Ele é meu amigo e vai estar na minha casa hoje à tarde. E Jesus tinha pedido a Pedro justamente para não divulgar, porque ele precisava de um tempo para se descansar. E de repente, uma multidão entra na casa de Simão Barjonas. Jesus estava nos fundos. E ele foi passando, viu a multidão, ele entendeu a situação de Pedro, a necessidade dele de aparecer, mas entendeu também as dores humanas. Principalmente as dores humanas. E hoje, nossas dores não são diferentes das dores da humanidade de 2000 anos atrás.
Como naquela época o homem tem sede de Deus, tem fome de justiça, clama por algo que possa satisfazê-lo. E as nossas dores hoje aumentaram, porque as dores da alma no século XXI são muito maiores do que as dores da alma no século I. Porque nós fomos nos complicando emocionalmente ao longo do tempo, ao longo das eras. Jesus então foi entrando na casa de Simão por trás, porque ele viu que a multidão se aglomerava à frente da casa de Pedro. As casas daquela época eram diferentes, e principalmente na Palestina, diferente das casas agora. Então ela era construída de maneira que no meio ficava a sala, um pouco arredondada, como se fosse um pátio. Acima da casa não era telhado, tinha uma clarabóia que eles abriam durante o verão. Pedro, ele morava perto do lago de Genezaré. Era um lugar muito, muito quente. Mas conta-nos a história que é justamente ali que Cleópatra costumava passar o verão. Ela ia do Egito para aquela região por causa do verão e do lago de Genezaré, que trazia os seus ventos benfazejos. Assim era a casa naquela época. Então a casa de Simão não era diferente. No fundo da casa tinha uma escada que as pessoas precisavam para subir e abrir a clarabóia para fazer entrar o ar e a pessoa ficar refrescada. Imaginemos então, naquela época, sem ar-condicionado, uma multidão se acotovelando, se empurrando e cada um querendo conhecer o médico divino Jesus de Nazaré. Conta-nos o Espírito Estevão que Jesus foi passando, olhou a escada, observou e logo depois adentrou a casa de Pedro. Todo mundo naquela balbúrdia conversando, e Pedro olhava para um e falava: "Você é meu amigo Jesus, ele vai dormir na minha casa hoje." E aí outro conversando daqui e dali, os escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, e olha que Jesus detestava religioso. Ele fala, quando ele chega para os escribas e fariseus, ele fala assim: "As prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus do que vocês." Porque chama os religiosos de hipócritas, né? Ninguém gosta de ler isso na Bíblia, né? Mateus 24, 27, Jesus xinga essa cambada todinha de gente e fala que ela não presta. Não acho que mudou muito depois de 2000 anos, não. A gente que está envolvido no meio espiritualista, a gente conhece como as coisas são. Mas Jesus entrou e de repente todo mundo começou a falar e querendo alguma coisa. Os escribas e fariseus falavam assim: "Quero ver se ele tem o poder que ele diz ter. Hoje vamos testá-lo." Mas Jesus, tranquilamente, sabia o que vai no coração do homem. E começou a falar de um reino e de uma proposta de vida muito diferente daquela proposta que o povo estava acostumado. Tenhamos em consideração que estava na época de Tibério César, e Jesus vivia naquela época em que Roma dominava toda a Palestina. Então, existia um descontrole e um descontentamento social, econômico contra Roma, mas também os palestinos não poderiam sobreviver sem Roma, apesar deles não gostarem. Jesus viveu neste contexto psicoenergético social. E aí Jesus começou a falar de uma proposta, de um reino muito além. As pessoas naturalmente entendiam de acordo com a sua cultura, e começaram a observar, e os escribas de longe: "Vamos testar para ver se ele tem o poder que ele diz ter." Neste momento Pedro: "Senhor, tem aqui alguém que está precisando." E Jesus: "Espere, Pedro, um pouco mais, porque todos estão com suas dores, todos têm os seus problemas. O problema de José não é maior do que o problema de Maria, nem de Antônio, nem de Sofia." E hoje a gente vê gente assim, que quer ser atendido nas casas espíritas, nas casas umbandistas, porque acha que o problema dele é maior do que o outro, e quer que o pai ou a mãe ou o representante espiritual da casa dê atenção especial porque a sua dor é maior do que o outro. E não tem dor maior do que a outra. Cada um traz o peso de acordo com os ombros que tem. Mesmo que a dor do outro de 0 a 10 seja 1, mas é a dor que ele sente. E na época todo mundo se acotovelava com Jesus. E Jesus estava dando um tempo, porque ele percebeu que bem ao longe se aproximava um grupo de pessoas, carregando um homem todo amarrado numa padiola, numa maca improvisada,
Enquanto Jesus falava, essas pessoas se aproximavam da casa de Pedro. Jesus sabia, através do seu psiquismo, da clarividência, que o pessoal passou por trás da casa de Pedro, amarrou este homem em cordas e estava içando em cima da claraboia, porque não tinha como entrar dentro de casa, porque tinha mais de 1000 pessoas envolvidas ali. Como que iam romper aquela multidão? Teve um burburinho qualquer e Jesus começou a falar: eu venho de um lugar, eu venho de uma pátria no meio das estrelas. Eu venho de um reino que é diferente desse reino, em que os valores desse reino são os valores internos. E ele começou a falar lentamente, dando tempo do que ocorria. Os homens amarraram a maca então, e exatamente na claraboia foi içando esse homem, deixando ele todo amarrado, um homem que há 38 anos estava paralítico. Todos conheciam aquele homem na pequena cidade onde Pedro morava. E foi içando e deixando que ele, aos poucos, fosse caindo aos pés de Jesus. O povo olhava para cima e Jesus continuava olhando nos olhos da multidão. Quando estava pouco acima da cabeça de Jesus, ele afastou-se lentamente e deixou que a maca caísse aos seus pés. Repousaram. Nisso os homens foram descendo juntos. E Jesus, nesse momento, foi testado. Os escribas e fariseus, os religiosos da época, ficaram pensando: quero ver se ele é realmente o Messias. Quero ver se ele tem o poder que ele diz ter. Quero ver agora ele curar esse cara que há 38 anos é paralítico. E aí ele perguntava, Jesus parou, olhou para o homem, pediu que desamarrasse da maca. A única coisa que ele sabia mexer eram os olhos. E Jesus olhou para ele e falou assim: crês em Deus? E ele mexeu os olhos. Mal ele conseguia pronunciar algumas palavras e perguntou: o que queres que eu faça? O homem falou: que eu seja curado, Senhor. As mãos todas carcomidas, endurecidas. Jesus olhou para aquele homem, olhou para os fariseus e, continuando a sua pregação, falou: para que vocês saibam que eu trago o poder do meu Pai, que eu trago esta medicina que vem de cima. Eu te digo, olha nos meus olhos. E o homem fixava. Os escribas de longe, duvidando, os religiosos da época: quero ver se ele é exatamente isto que ele diz ser. Porque em geral, pelo menos naquela época, os religiosos, eles se sentiam ameaçados quando aparecia alguma pessoa que tinha um dom diferente do deles. É como se a pessoa estivesse competindo com eles. E nessa área de espiritualidade, nem naquela época nem hoje existe competição. Cada um faz o trabalho para o qual veio fazer. Ninguém quer ser melhor do que ninguém, ou pelo menos não deveria ser assim. E eles falavam: quero ver agora o que ele vai fazer, porque sentiam-se ameaçados. Se Jesus curasse o cara, eles iam ter uma debandada de fiéis das sinagogas que iam começar a seguir Jesus. Se Jesus não curasse, eles iriam desmascarar Jesus e falar: está vendo, ele não tem o poder, logo o reino dele não é nada disso que ele fala, e não tem reino algum. E ele havia acabado de falar os princípios morais deste reino. Ele falou das bem-aventuranças e outras coisas mais. Jesus olha então para o paralítico e fala: fixe em meus olhos, e eu te digo, levanta e anda. O próprio paralítico, duvidando, falou assim: mas Senhor, tem 38 anos que eu não me movimento, o Senhor está mandando eu levantar? E todo mundo começou a rir. Todos começaram a gargalhar. Jesus falou: queres ser curado? Sim. Olha nos meus olhos. E Jesus foi veemente. O Espírito Estevão, que era encarnado na época, ele conta que o olhar de Jesus era de tal maneira intenso que não havia opção para o ser humano. Ou você o amava ou você o odiava. Não tinha como ficar no meio termo. E os escribas rindo, porque o próprio paralítico falou com ele:
que, mas tem 38 anos e o Senhor me manda andar? Isso foi uma gozação que fizeram com Jesus. E ele mais uma vez volta para o cara e fala: para que você saiba o poder que eu tenho, para que você saiba que eu venho das estrelas, eu te digo: levanta, toma a tua cama e anda. O homem, que até então era paralítico, sente que algo diferente acontecia. Seus músculos, seus nervos pareciam reagir ao olhar daquele médico divino, e alguma coisa movimentava, e suas mãos começaram levemente a se movimentar. Os escribas viram, pararam de gargalhar, os fariseus ficaram assustados, com medo de perder seus seguidores, e Jesus repetiu: levanta, toma a tua cama e vá para a tua casa. E aí começou a movimentar lentamente. A multidão começou a ficar aflita, porque viram ali alguma coisa extraordinária para a época, e que eles não tinham condições de explicar o que acontecia. E o homem levanta devagar, trôpego no início, e depois vai se firmando, e Jesus, fixando o olho nele, com seu magnetismo extraordinário, vá para a sua casa. Apresenta ao sacerdote, cumpre os deveres do templo, e depois encontra aqueles que você ama. Quando esse homem sai, a multidão cai em cima de Jesus. Uma mulher grita: Senhor, Senhor, a minha filha é cega, por quem sois? Ajude-me. E foi arrastando a menina, e Jesus olhava para Pedro, e Pedro falava assim: é meu amigo, ele vai ficar na minha casa, hoje ele vai ficar aqui, é o meu amigo Jesus. E Pedro não estava nem aí se Jesus estava cansado ou não. Jesus cura a menina da cegueira. E outro levanta: Senhor, Senhor, eu tenho aqui minha mulher que não caminha porque está com as pernas paralisadas, dê uma ajuda. E Jesus chama, e a pessoa vem, ele cura também. E Jesus ficou 3, 4, 5 horas fazendo isso. E lógico que ninguém se contenta, como até hoje ninguém contenta. Terminou aquilo, Jesus tomou uma água e saiu caminhando para o mar de Genezaré. Na verdade não era mar, é um lago muito grande, o lago de Tiberíades, e que os judeus falavam na época que era um mar, né? Tudo que tinha grande, o judeu tinha mania de tudo, era muito para eles, né? Pedro saiu atrás de Jesus, e Jesus em silêncio, caminhando com seus pés descalços sobre a areia. Pedro se assusta, porque ele vê discretamente uma lágrima descendo na face de Jesus, e fala: mas Senhor, por que estás chorando? Olha o bem que você fez. O Senhor curou o paralítico de 38 anos, curou o leproso. Jesus respondeu: Pedro, eu choro por eles e por você também, porque vocês não entenderam a natureza da mensagem que eu trouxe. Aquele que era leproso, que ficou a vida inteira com lepra e que foi curado, está neste momento descendo o morro para vingar-se da família que o maltratou durante o período da lepra. Eu choro por ele e choro por você. Mas Senhor, e aquela mulher que estava com aquele problema, choro por ela também, Pedro, porque ela não entendeu a natureza da oportunidade que lhe foi dada. Neste momento, ela está indo para o prostíbulo para locupletar-se com os homens de Roma, para, segundo ela pensa, readquirir o tempo perdido, doando-se para vários homens. Choro por ela, por você, e provavelmente ele chorava por nós hoje também. Porque nós não entendemos a natureza da oportunidade que é dada àqueles que sofrem. Quando é dado esta bênção divina que nós, por não entendermos, chamamos de milagre, e que não é nada mais, nada menos do que o magnetismo divino que movimenta recursos de maneira a reestruturar a alma humana, a dar dignidade à alma humana. Pedro, mais tarde, bem mais tarde após a morte de Jesus, caminhava em Jerusalém, na Porta Formosa, ele e Paulo, nos raros momentos que eles se combinavam, porque viviam brigando um com o outro.
E tinha um paralítico, e Pedro lembrou-se de Jesus. Lembrou-se do que ocorreu na casa dele. E o paralítico, na verdade, não pedia para ser curado. Ele só falou: dai-me uma esmola, pelo amor de Deus. Neste momento, Pedro mexe no embornal, uma sacola, não encontra nenhuma moeda, vira para o homem e fala: eu não tenho ouro e nem tenho prata para lhe dar, mas o que tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o homem levantou. Naquela época ele falava: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho te dou. Levanta e anda. Hoje, 2000 anos depois, nós temos ouro, nós temos prata, temos dinheiro, cartão de crédito, mas não temos o poder de levantar um paralítico, porque nos últimos 2000 anos nós demos atestado de incompetência espiritual para o universo. Títulos e posições sociais, segundo o espírito Joseph Kleber, é atestado de incompetência para os espíritos superiores. Porque do outro lado nós não levaremos os nossos títulos de doutores, de médiuns, de pais, de mães. Do outro lado, você vai chegar com tudo aquilo que você é, e o que tem fica antes da sepultura. Nós temos hoje vários recursos, mas não temos esse poder que tinham na época. Esta é a medicina da nossa alma, a medicina desse homem extraordinário chamado Jesus. Quando eu psicografei o livro Medicina da Alma, foi num momento muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Foi próximo do Carnaval, exatamente no final de semana de Carnaval de 97. Um amigo meu havia me presenteado com um plano de saúde, um seguro saúde. Um seguro, eu não tinha plano de saúde, eu falei: eu quero te dar de presente. E você pode usar dentro das próximas 24 horas, como é um seguro e não um plano de saúde. E ninguém tem plano de saúde porque quer internar. Você paga para nunca usar. A gente paga para não usar. E me emprestou, me arranjou aquilo. Eu estava terminando de psicografar o livro Medicina da Alma. E José Kleber aparece para mim e fala: eu me sentiria envergonhado do meu médium diante dos outros imortais se você não experimentar o conteúdo de cada livro que você psicografar. Se você apenas psicografar e não viver o que está aí, eu vou me sentir envergonhado. Desgraçado de espírito. A vingança dos médiuns é a reencarnação. Quando ele estiver aqui e eu lá, a vingança será maligna. Porque eu não imaginei que experimentar fosse exatamente isso. Eu pensei que era uma coisa, um desafio moral. Eu ganhei esse seguro saúde num dia, no outro dia eu comecei com uma dor no intestino. Eu falei: opa, eu vou procurar um médico, vou estrear. Passou o dia todo com dor. Semana anterior ao Carnaval de 97. Procurei o médico e falei assim: não, isso é uma infecção intestinal qualquer, toma esse medicamento. Isso foi numa terça-feira. Na quarta o medicamento não fez efeito e a dor aumentou. Eu já estava andando assim. Aí meu amigo Marcos Leão falou assim: vamos, eu vou te levar para outro médico. E interessante que quando eu ganhei o plano de saúde, o seguro, a pessoa falou assim: se você tiver qualquer problema de saúde, pode ir em qualquer hospital, menos neste tal hospital. Eu não vou falar o nome por questões éticas. Porque é o campeão brasileiro em infecção hospitalar. Na quinta-feira eu não aguentava mais andar. Sexta, antes do Carnaval, o livro Medicina da Alma estava entrando na gráfica, porque a gráfica ia trabalhar no Carnaval para nos entregar o livro Medicina da Alma. Eu estava entrando onde? Exatamente no hospital que eu não devia ir. Quando eu cheguei no hospital, já carregado, o médico olhou para mim e falou assim: não, você não está só com problema intestinal, você está com apêndice supurado, você vai ser cirurgiado agora. Você tem plano de saúde, você não tem um seguro. Estava feliz que eu podia usar o seguro de saúde. Eu tinha que estranhar, né? De alguma maneira. Mas eu não pensei que fosse drástico assim. Eu entrei para o bloco cirúrgico e adormeci. Me deram anestesia e eu pensei: estou saindo do corpo. E
Fiquei grudado no teto, olhando embaixo, sem saber o que estava ocorrendo, num estágio em que a anestesia, quando você toma anestesia geral, ela atinge também o corpo espiritual. Você não fica completamente lúcido, você vê tudo acontecendo, mas devido ao cordão de prata que liga o espírito ao corpo, toda essa sensação passa para o espírito, para o perispírito. Então você fica no estágio entre uma dimensão e outra durante esse período. E assim eu fiquei. E quando eu voltei depois eu ouvi que alguém falava, uma voz mansa, uma voz fina. Oh, Robson, você é a irmã Sheila, eu morri, estou desencarnado. Aquela vozinha fina, a Sheila, quando ela materializa, ela vem falando em alemão, mas uma voz finíssima, finíssima, com aquele sotaque carregado. E eu confundi a voz, você é a irmã Sheila. A boca parece um cara barbudo, é Bezerra. Bezerra de Menezes e Sheila vieram me receber. E aí piorou a situação, porque a tal Sheila, que não era Sheila, falou comigo assim: volta agora à luz, meu filho. Tudo vai começar de novo, não se preocupe, é uma nova vida, não se preocupa mais, tudo já se passou, você está morto. E o primeiro pensamento que veio, que a gente tinha na época 60 crianças que a gente cuidava, e eu falei assim, quem que vai cuidar dessas crianças? Quem que vai tomar conta, manutenção delas? Como que vai ser? Aí o cara chegou perto de mim assim, Robson, acorda. Eu disse, meu Deus, não era Bezerra, era um obsessor. Era o médico que me operou e falou, você está sendo transferido para a UTI, porque você teve um problema gravíssimo durante a cirurgia, mas eu não posso falar com você. Ouvi isso e assim que eu entrei, enquanto o livro Medicina da Alma estava entrando na gráfica, eu entrei num coma, no estado de coma de 19 dias de coma. 19 dias eu perdi 38 quilos, porque não comia. Eu tive infecção hospitalar. E os médicos falam que de 200 pessoas, apenas uma a cada 200 escapam. A infecção espalhou para o corpo inteiro, até que chamaram meu pai. Eu ficava desdobrado no teto, e um dia eu vi uma amiga, a Emília, chorando perto de mim, e falou assim, Robson, vai em paz, pode morrer, nós já compramos sua sepultura. Eu olhava de cima, que mulher pescalhada, eu estou tão bem. Eu não estou sentindo dor, eu não sei como ir lá embaixo, mas assim, eu estava no teto. Nós juntamos todo mundo, compramos caixão, nós vamos cuidar do Marcão, cuidar das crianças, vai em paz, desliga desse mundo e lembra do outro. Eu disse, meu Deus, que outro? É tudo a mesma coisa. É igual o baiano fala, é a mesma coisa. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas eles resolveram então chamar meu pai, minha irmã, que são evangélicos, para pedir autorização para desligar os aparelhos, porque não tinha mais o que fazer, porque a infecção tinha tomado o corpo inteiro. Quando resolveram então, depois de um por um me despedir de mim, eu não entendi o que estava acontecendo, porque eu estava vendo de cima e não de dentro do corpo. Aí meu pai chorando, falando, ai meu filho, me perdoa, eu nunca gostei de você. E eu do outro lado, eu também não. Eu não morro de amores por você também não. A gente está em pé de igualdade. Não foi? Jesus mandou amar os inimigos e não os pais. Os pais ele falou para a gente honrar e não para amar. Então a gente está em pé de igualdade. Se não gosta de mim, eu não gosto de você na mesma medida. Mas eu não entendia o que é aquilo, aquela despedida louca. E aí iam fazer alguma coisa para ser desligado. Quando, segundo Marcos contou e meu pai contou também, olha que meu pai é evangélico, tiraram eles da UTI. A hora que foram entrar não conseguiram, porque tinha uma barreira e estava impedindo. Campo de força. Aí tentavam, não conseguia. Quando o médico falou assim, eu não consigo passar daqui, o Marcos assim, vai dar merda. Eu já sei o que vai acontecer. Doutor, afasta, é melhor para você sair, porque vai acontecer alguma coisa. O Marcos chorando, todo mundo chorando, e meu pai já conhecia a questão mediúnica, apesar de ser evangélico, minha irmã também. Afastaram com medo e de repente o espírito Joseph Kleber me assume dentro do CTI. E começa a arrancar os tubos e fala, estou tirando o meu médium daqui.
e foi arrancando os tubos. E virou para o médico e falou assim: arranja um quarto que eu vou levá-lo para o quarto. A demanda é dura, vai João pisar nela. Se a demanda é dura, vai João desmanchar ela. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, eu nunca vi rolar pau grosso, nem fez vai João cair. E diz que foi cantando, usando o ectoplasma. Geralmente quando o Pai João fala, quem está na rua ouve, porque ele faz uma garganta ectoplásmica, cola, põe em mim, e a voz dele se repercute para todo lado. E ninguém sabia o que acontecia. Depois disso, o Espírito Santo incorpora, é mais calmo, e ele deixa na cama. Mais tarde, o médico tira uma radiografia, e entra um médico com a radiografia na mão e fala assim: o que está acontecendo? Olha isso aqui. Você tem explicação? Fala assim: médico aqui é você, moço. Eu não. Eu nem entendo disso. Tem 4 aparelhos implantados no seu pulmão. E nós não colocamos catéter em você. Olha aqui, está dentro do seu pulmão. O que é isso? Não sei. Nós guardamos a radiografia até pouco tempo atrás. O médico ficou apavorado e o Marcos assim: vem cá que eu te explico o que aconteceu. Mais tarde, quando eu fui lançar o livro Medicina da Alma, numa casa espírita, a Casa Bezerra de Menezes, eu fui contar essa mesma história que ocorreu no hospital. O médico levantou a mão e falou assim: eu que fiz a sua cirurgia, estava lá presente, vim aqui para conhecer o que está por trás disso, porque eu nunca vi alguma coisa dessa natureza acontecendo. Mas isso traz uma lição. Lembrem-se que eu falei de Jesus de Nazaré há quase 2000 anos, que ele falou, há mais de 2000 anos, falou com o cara: levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, nada cai do céu de graça, não tem comida de graça, se você acha. Diante da medicina espiritual, você tem que fazer o que te compete. Os espíritos não fazem 100%, eles te dão um impulso. Mas se você não caminhar, não transformar a sua vida, tchau. Muitas vezes a ajuda deles é levar você para o outro lado, porque aí quem descansa é quem estava perto de você, né? Porque Deus me livre, ninguém aguenta a gente. Nós somos uns capetas disfarçados de gente. Então tem gente que é tão demônio, porque deviam falar, põe assim: descansou em paz. Não, a família descansou em paz. É ou não é assim? E aí, José falou comigo, depois, passou um tempo, eu fui para Uberaba levar o livro para o Chico Xavier. E Chico tinha uma mediunidade extraordinária. Eu convivi com o Chico desde 85. E o Chico tinha uma mediunidade de psicometria. Ele tocava na coisa. Se ele tocasse nesse copo, ele ia ficar sabendo de tudo que ocorreu em torno do copo, desde quem fabricou, a quem vendeu, a pessoa que tomou água. Só que ele não fazia isso de uma maneira pública, ele nunca divulgava isso. Eu fui levar o livro Medicina da Alma, e entrei numa fila e cheguei: Chico, eu vim trazer para você. Traz logo, vem aqui, passa na frente. Tinha 8 pessoas à minha frente. Passa na frente, deixa eu ler esse livro de uma vez, antes que tome. Você mandou um por correio, não mandou? Sim, mandei. Tomaram de mim, nem deixaram eu ler, não chegou a mim. Traz aí agora. Aí entreguei o livro na mão dele, ele pôs a mão. Nossa, o que o José escreveu, isso precisava ser dito. Aí depois passou, ele falou do corpo mental. André Luiz só começou, ele terminou. Aí depois, Raul, olha o que ele escreveu, Raul. Ele começou a chorar. Aí depois ele falou assim: pode levar, que agora já li o livro. Quem quiser tomar, que tome, já está tudo de mim. E José Kleber me falou, ele disse: Robson, estava programado o seu desencarne para o carnaval de 97. Lembre-se que eu falei do paralítico de Cafarnaum? Levanta, toma a tua cama e anda. Se você não fizer a sua parte, você vai andar para a sepultura de novo. E José falou assim: eu pedi a quem é mais alto, pedi a Nossa Senhora que ponderasse sobre o seu desencarne. Porque se você desencarnasse em 97, como estava programado, você teria que voltar, reencarnar, esperar passar mais 17, 20 anos, para recomeçar o trabalho e continuar psicografando os livros. E a minha proposta é: você ganhou um período de vida, mas isso está atrelado ao trabalho seu.
O dia que você parar de psicografar, o trabalho para e nós trazemos para você para o lado de cá. Então é bom para você trabalhar todos os dias. E aí o pessoal fala, você faz esse trabalho por amor à doutrina? Nem quero nem saber de doutrina, por amor a mim. Eu tenho amor a mim. Eu vou parar, eu gosto de conversar com o espírito, mas eu não gosto de ser espírito. Alguém aí quer ser espírito? Então vamos continuar trabalhando. Os outros vão falar que você está roubando, que você está fazendo isso, mas fala, mas eu não paro de trabalhar. Porque quem o beneficiário sou eu. O livro Legião depois foi escrito em 2006, justamente quando eu estava com a cirurgia que não cicatrizava há 2 anos, com muita dor. Nos primeiros 9 meses de dores que foi feita a cirurgia, eu não tinha como ficar, o pessoal desesperado, e o Espírito Ângelo Inácio chegou para mim e falou assim, olha, eu não sou médico, então eu chamei José Kleber para te olhar, e ele falou assim, não vou perder meu tempo com ele. Aí chamei Bezerra de Menezes para olhar e falei assim, não preocupa não, se morrer vem para o nosso lado. Aí eu estou desesperado, eu só sei fazer uma coisa, já que eu não sou médico, eu vou fazer o seguinte, eu vou desdobrar você, tirar você do corpo, você desce comigo para as regiões inferiores, que é o único lugar que eu podia ir. E o elevador só tem subsolo, treva, escuridão, nunca subiu. Quando eu volto pro corpo, eu não desço, né? Eu venho regurgitando do poeiro, assim, entre o corpo. Aí eu falei, vou te levar para as trevas, a gente vai fazer um trabalho lá, e enquanto você está lá, eu psicografo. Eu falei assim, mas eu não tenho condição de sentar. Ele pegou e falou assim, vamos pedir o Marcos. O Marcos arranjou um travesseiro, uma coisa para pôr debaixo do meu queixo, 2 almofadas aqui, pôs um computador na frente, e eu desdobrava e psicografando ali. O livro Legião foi feito em 10 dias. O livro Medicina da Alma, quando saiu, eu estava naquele estágio. Eu fiquei na casa de uma amiga, que hoje é minha vizinha, lá em Belo Horizonte, Nova Lima, a Santuza, e ela contrabandeava carne para dentro do hospital para mim. O médico falou que eu tinha que ficar tomando por 15 dias só sopa, aquela coisa desgraçada de doente. Eu lembro da sopa de André Luiz do nosso lar. Você está ficando doido, eu não vou para o nosso lado comer sopa. Eu vou ter carne do outro lado, tem picanha, tem... Eu não quero detesto esse espírito superior, porque eles têm essas manias de viver de vento, de sol, de luz. Por isso que eu ficava nas trevas e na escuridão, né? Que não tem nada de luz e de sol. Não gosto dessa gente. Aí, eu xingo os espíritos o tempo todo, tá? Porque eles são meus amigos. Se eles acharem ruim, é que eles estão precisando de oração. Se o espírito achou ruim com o médium, ele está precisando de prece, de desobsessão. É mais ou menos assim. Mediunidade é parceria, é estrada de mão dupla. Sem mim, eles não podem fazer. Igual sem eles, eu não posso fazer nada. Então, eles têm que me ouvir. Somos amigos, a gente pode brincar à vontade. De vez em quando você xinga mesmo. Eu já peguei um chinelo para jogar no Ângelo Inácio, ele só fez assim, passou. Então bateu lá e ele estava do mesmo jeito. Quando eu saí do hospital, eu falei com o Marcos, tira todos os papéis lá dentro de casa, tira caneta, lápis, porque os espíritos vão querer escrever. E se você tirar, não tem jeito. E o Marcos trabalhava, eu e ele trabalhávamos numa banca de livros espíritas, na Praça 7, em Belo Horizonte, que é a Praça Central, Praça 7 de Setembro. O Marcos tinha que trabalhar, porque eu, recém-só, estava muito magro. E o Marcos não me deixava olhar no espelho de jeito nenhum, tinha medo de entrar em depressão ao ver meu corpo, né? Lógico, mas eu não aguentava nem tomar banho sozinho. Eu saí numa quinta-feira do hospital, na sexta-feira, o Marcos falou assim, Robson, eu tenho que ir trabalhar. E minha irmã vai ficar aqui com você, mas como é que você vai fazer para ir ao banheiro? Eu falei assim, Marcos, faz o seguinte, eu não aguento deitar. Me coloca em pé antes de você sair, porque depois que eu cansar, eu vou devagarzinho, arrastando e deito. A cirurgia fez grande demais, porque podia ser assim. O miserável quis deixar uma marca assim. Porque ele disse que eu ia morrer de qualquer jeito, então não precisava ter cuidado com a cirurgia. O médico falou isso comigo. Ele até me pediu desculpa depois. Mas desculpa não recompõe corpo, né? Para ter um corpinho desse aqui, vocês não sabem quanto a gente gasta. Esticar coisa, arrancar, fazer tudo isso aqui. Daqui a pouco eu estou assim, mãe, diz, ai, Maria Chiquinha, de tanto que eu estiquei o corpo. Mas eu morro esticando. Aí, começou a prova do que o José se falou. Eu ficaria vivo no corpo físico por um tempo, a depender do trabalho que eu fizesse.
se eu não fizesse a contento, não fizesse um trabalho para romper com paradigmas, quebrar preconceitos e falar de espiritualidade independente, eu iria para o outro lado. E eu não quero. Agora. Ainda mais agora que eu arranjei um namoro, não quero mesmo. Deixa eu usufruir das coisas aqui boas, depois que não tiver só a mão funcionando, o resto eu morro e leva. A prova dele começou aí. Eu cheguei em casa na quinta, na sexta-feira o Marcos me deixou em pé, aí o Espírito Arthur chega e fala: vamos trabalhar, meu filho? Eu falei: você está doido? Trabalhar como? Eu saí ontem do hospital, Arthur. Não tem mínima condição. Você devia passar a mão na minha cabeça e falar: coitada, eu vim trazer uma energia, me dá um passo, não, você quer trabalhar. Você está louco, eu não tem como trabalhar, eu estou quase morto. Eu falei assim: tudo bem, mas tem 1000 anos que eu já morri e não estou reclamando. Você está quase morto e não está melhor do que eu. Vamos trabalhar. Eu disse: Arthur, não tem papel, não tem caneta. Ele falou assim: tem aquela máquina ali. Tinha um computador 486, vocês lembram disso? Quem lembra tem a idade minha. Porque essa geração nossa não sabe. Aquele trombolho desse tamanho assim, você ligava e fazia... Aí eu falei assim: eu nunca psicografei num computador. Ele falou assim: sempre existe a primeira vez. Eu falei assim: mas eu não posso sentar. Mas quem disse que você vai sentar? Você vai ficar em pé mesmo. Gente, não merece vingança um mentor desse? Merece vingança. Aí, tá bom, eu fui arrastando até o computador. Ele falou assim: desliga a tela do computador que você não pode ver o que está sendo escrito. Eu falei assim: olha, você sabe que eu estou com dor. Ele falou assim: sua dor é aqui, eu vou usar a sua mão. A mão não está doendo. E aí minha mão, eu sou médium mecânico, então o que ocorre comigo na hora da psicografia, meu dedo, geralmente ele fica adormecido, vem um formigamento até aqui, e depois é como se você tivesse anestesiado e a mão começa a escrever sozinha. Eu posso estar conversando, gente gritando, luz apagada, a mão escreve, eu vou saber depois. Apagou então a coisa do computador e minha mão começou a passar 10 minutinhos, não tem problema. Era 8h20 da manhã, minha mão parou de escrever, 2h10 da tarde. E eu estou assim: solta, Arthur, não sou eu que estou escrevendo. Você, eu preciso ir no banheiro. Não, isso é coisa da sua cabeça. Desde quando mijar, a gente mija com a cabeça. Bom, já perde a cabeça. Mas aí, não era com essa. Era, a pessoa fala assim: igual dor, é psicológica. Desde quando dor é psicológica, gente? Está doendo. O espírito está bestalhado, ele está morto mesmo, não sente nada, ele faz assim para te enganar. Porque o obsessor não engana, a mentor não engana, gente. Ele não fala tudo que você vai passar, não. Ele vai te falando uns pouquinhos se você não desistir. Eu gosto de obsessor que ele escracha na sua cara: você não presta, não vale nada, vou fazer isso, aquilo. Mas mentor engana a gente. Aí, 2h10 da tarde, para de escrever. Ele falou assim: liga o monitor. Eu liguei. Era o livro Tambores de Angola, que foi escrito um dia depois que eu saí do hospital, de uma única vez. E embaixo estava escrito o nome: Ângelo Inácio. Eu falei assim: quem é esse? Ele falou assim: ele já te conhece há mais de 10 anos. Agora, imprime o livro. A partir daí, eu fiquei consciente de uma coisa: não adianta a gente ficar naquela de ter dó da gente mesmo, de comiseração, coitado, eu não mereço. Enquanto você achar que não merece, você vai ser uma simples pessoa desconhecida. Para o trabalho do bem, você tem que trabalhar o tempo inteiro. Com todos os seus defeitos, as suas manias, porque os espíritos não esperam gente perfeita para fazer o trabalho. Eu costumo dizer que eu sou um pecador praticante, convicto e declarado. E não estou nem disposto a mudar nem um pouco. Hoje em dia minha oração é assim: Senhor, tem misericórdia das pessoas que me toleram, porque eu não estou nem aí para melhorar, para agradar elas. Eles não querem pessoas santas, querem pessoas de boa vontade. De vontade. E o trabalho espiritual, quando é dado uma concessão divina para a sua saúde, pode ter certeza que isso está ligado a algum trabalho que você precisa fazer. Algum trabalho que precisa fazer. E depois disso, eu tive que me dedicar direto. Os livros do partido, a quadrilha dessa leva de Ângelo Inácio foram psicografados comigo no hospital. Eu tive uma infecção intestinal muito grande, dessa vez foi intestinal mesmo. E aí eu morava ao lado do... Já ia falar o nome do hospital. Tal hospital.
Eu falei assim, eu vou no médico hoje, na sua aproveita e leva o computador. Eu falei assim, não, só vou fazer uma consulta. Leve o computador. Ah, o médico vai demorar, né? Eu falei assim, vai. Leva o computador. Eu saí com o computador, leva o fio para carregar. Mas é rápido, Ângelo. Leva o fio para carregar o computador. Estou indo. E levei. E aí eu fiquei internado no final de semana todo. Ele falou assim, bom, você vai ficar aqui de barriga para cima sem trabalhar? Vamos aproveitar e escrever? Escrevi o livro Partido. Eu tive um câncer. 2011 para 2012. E muita gente fala, será que os espíritos não poupam os médicos? Não. Por quê? Você é melhor que o resto da humanidade? Você tem que passar por suas provas. Jesus nunca falou, nunca prometeu caminhos floridos e ruas asfaltadas para ninguém. Ele disse que estreito é o caminho e apertada a porta e poucos que conseguem seguir. Quando eu estava na quimioterapia, a primeira coisa que eu fiz, que o meu sonho era vestir de Lex Luthor, o arqui-inimigo do super-homem, eu detesto o super-homem, adoro o Lex Luthor. Eu adoro esse pessoal que tem um pouco de treva, sabe? Adoro Batman, o Homem de Ferro, porque ele tem um pouco psicótico, né, assim, psicopata. Adoro esse lado trevoso. E aí, os espíritos vêm me pedir para psicografar durante esse período. Eu fui para a quimioterapia, então, eu levava o computador, porque aí já não esperava o espírito falar, já levava assim, bem, já que eu estou aqui, alguém aí quer escrever, só para ficar um pouco de tempo mais no corpo. Aí eu estava pedindo, não eles. E nisso, durante o período da quimioterapia, eram 5 horas de quimioterapia, 4 horas escrevendo, saiu o livro A Força Eterna do Amor e O Fim da Escuridão, durante todos psicografados dentro da coisa. Porque eu entendi o mecanismo da lei divina. Deus não faz concessões para você por causa dos seus olhos verdes ou azuis, porque você tem uma estirpe diferente. Não. Tudo no universo é troca. Você faz a sua parte, o universo te dá. Planta o bem, você colhe o bem. Planta o mal, você colhe o mal. Isso é inexorável a lei. Mas então, já que eu aprendi isso, deixa eu trabalhar. Porque é melhor para mim, para ficar mais um tempo aqui, do que depois voltar. Bom, se pelo menos, porque quando a gente está reencarnando, se você abre o olho e você está num hospital público, você fala assim, deu merda, sou pobre. Mas se você reencarna e descobre que está no Albert Einstein, em São Paulo, você, glória a Deus, reencarnei certo dessa vez, Jesus, aleluia! É bom demais! Você imagina, por que a gente está nessa miséria toda? Você tem que fazer exercício para tirar a barriga, murchar a barriga para ninguém ver, esticar a pelanca. A gente estica tanto que daqui a um dia você vai no banheiro e mija assim, ó. Porque mudou tudo de lugar. Isso é caro, gente. Mas você foi ouvir mentor? Não vai, feinho. Volta assim, que é uma prova é boa. Nasce numa família pobre. Nasce você da próxima vez, você vê? Era para nascer em Madrid, gente. Hablando espanhol por todas as coisas, por não? Ele me desse em Ataleia, que fica atrás do mapa de Minas Gerais. Então a próxima reencarnação, tampos os ouvidos quando eles for falar assim, aí nasce assim, não ouvi, pum, e mergulha numa pessoa rica. Na Europa, de preferência, que a melhor coisa é ser brasileiro na Europa. Que aí você nasce melhor. Mas sabendo, eu falo a brincadeira toda, a gente é para descontrair mesmo, tá? Eu sou palhaçado assim mesmo. Sabendo uma coisa, se você traz a sua dor moral, a sua dor emocional, a sua dor física, o mundo não é culpado por você estar sofrendo. Você está colhendo alguma coisa que você plantou. Você está colhendo, não vem nada de graça, à toa. Mas também, se você quer melhorar, entenda que a medicina divina vem dando concessões a alguns da mediunidade. Os médiuns são as piores pessoas que existem no mundo. Porque erraram no passado, roubaram no passado, dilapidaram as leis divinas e vêm com o compromisso da mediunidade.
Uma vez eu fiz um cartaz e pus lá na nossa casa espírita: cuidado com os nossos médiums. Eles estão acorrentados aos deveres deles, porque se soltarem eles destroem vocês. Cuidado com o dirigente da casa espírita, porque é o pior de todos os loucos, que está internado aqui sob regime de concessão divina e obrigatoriedade, porque se soltar, ele solta uma bomba nuclear. Agora, se o dirigente for médium, sai correndo do lugar, porque nem Deus salva. Se a gente quer uma concessão divina para nos melhorar, Ele concede. A mediunidade é porta abençoada que Deus dá para a gente refazer os erros do passado, para a gente aprender a amar mais, a respeitar mais, a doar mais, porque nós não somos privilegiados. Mediunidade não te faz melhor do que ninguém. Psicografar um livro, 50 livros, você não é diferente dos outros. Isso é oportunidade para você se refazer, para você se renovar, porque a mensagem dos espíritos vem primeiro para o médium e depois para as outras pessoas. Por que que mais de 99% dos médiums são conscientes? Porque quando o espírito está dando a mensagem para o outro, dirige primeiro para o médium. O médium tem que ouvir e se refazer, porque ele é um doente moral. E se a gente não trabalhar, ai de nós. Eu lembro muito bem de que um pastor, o pastor Benedito, na igreja que eu participei, ele contava uma brincadeira e falava assim: se a pedra cair sobre o vaso, ai do vaso. Se o vaso cair sobre a pedra, ai do vaso. Ai dos médiuns, em qualquer situação, porque você é responsável por aquilo que você prega, através do seu exemplo, da sua atitude. Nós somos responsáveis. Somos responsáveis, inclusive, pela mensagem que vem através de nós. Não tem aquela do médico falar assim: ai, eu não sabia. Mentira, você estava ouvindo sim. Esse espírito não te força para falar, nem obsessor, nem mentor. Você é responsável pelo estrago que a mensagem causa. Então, filtra tudo. Essa de espírito chegar a obrigar a fazer a coisa, peraí, o corpo é meu. Desculpa, você quer outro corpo para você? Reencarna, miserável. Este é meu, eu faço se eu concordar com você o que tu vai fazer. Mas você me usava rebelia do que eu quero, eu que sou dono disso aqui. E na hora de responder na justiça, sou eu, porque você está morto. Morto não responde na justiça. Então, vamos sentar e conversar? Somos parceiros, então? Muitas coisas, por exemplo, o José Kleber caiu no abestalhamento progressivo. Você já viu escova progressiva, né? Tem abestalhamento progressivo de espírito. Ele chegou um dia para mim e falou assim: ai, você podia ir se habituando cada dia a comer menos carne vermelha. Eu falei assim: vai embora, atravessa essa parede, vai pra rua. Eu adoro carne sangrando e não vou parar de comer se você falar isso comigo. Eu detesto vegetariano e vegano, apesar de que deve ter aqui, mas eu não tenho amigo vegano nem vegetariano. Isso é chato demais. Deus me livre. Deus me livre. Jesus comia carne, Chico Xavier comia carne, Hitler era vegetariano. Você sabe que eu já fui vegetariano quando eu era evangélico. Quem me ensinou a comer carne foi o Chico. Eu fui pro Uberaba, ele cortava o bifinho e falava assim: come, senão você está suicidando. Ele pegava um pedaço na minha boca, outro na boca dele. Come, senão você suicida. Gente, nós temos que fazer nossa parte. Quando eu tenho um problema, uma dor, as dores de hoje não são diferentes das dores de há 2000 anos atrás. E muitas vezes você é curado com a medicina espiritual e os espíritos choram como Jesus chorou. Assim, choro por eles também, porque a gente não entendeu o objetivo que nos foi dado, a saúde ou a segunda oportunidade. Foi dado o objetivo de você transformar o mundo, de você transformar a vida das pessoas de alguma maneira, seja uma missão dentro da sua casa, da sua família, ou seja uma missão para o mundo afora, não interessa. Deus não nos pediu para construirmos hospitais, creches, educandários. Ele pediu uma única coisa: que nos amemos uns aos outros. É só isso. E se você volta de um estado de saúde, muitas vezes emocional, outras vezes física, e não transforma a sua vida e não vira um exemplo de vida, o problema vem com nome diferente.
E nós vamos ver que a Organização Mundial da Saúde, até um dos slides que eu iria passar, caso os espíritos me tivessem deixado, um dos slides fala o seguinte, que a Organização Mundial da Saúde diz pra gente que saúde é um completo bem-estar psico, energético e social. Estar curado de uma enfermidade física não significa que você é saudável. Porque você pode estar com a doença da alma, um psiquismo doente, uma alma doente. Não sentir dor, não ter uma infecção, uma inflamação, não significa que você está curado, não. Porque você pode ter isso aqui, ó, uma ferida na boca, que se chama língua. E você pode causar destruição. E muitas vezes tem casos em que os espíritos preferem tirar a pessoa do corpo para lá e recomeçar, reiniciar. O que aconteceu com meu pai. Não valia nada. Chegou uma hora e disse, gente, leva, canta para subir, que a gente não aguenta. Vou cantar para subir. Aí desencarnou por quê? Os recursos aqui foram todos utilizados e não tinha jeito. Ele vai desencarnar o celular porque a gente chegou um momento que não dá pra... Vamos transformar o celular numa panela que é melhor porque cozinha carne pra gente. Eu brinco com tudo, tá? Desculpa, não estou falando mal de vocês, não. Medicina da alma significa que está dando uma oportunidade para você. Mas temos aquelas dores que não são visíveis, que somente quem passa que sabe. A dor de cotovelo. É um tal de João que está apaixonado com Maria. Vou chamar meu Exu aqui. É assim que fala. Seus 7 encruzilhados e veludo estão aqui perto. Por isso que eu estou brincando com eles. Aí é Maria apaixonada com José, que é apaixonado com Antônio, que às vezes Antônio gosta da Clotilde e a Clotilde gosta da Ana, e é um tal de infelicidade, de dor de cotovelo. Gente, isso é doença da alma. Ora, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, você vai ficar sofrendo por causa de uma? Hoje eu falei com o pessoal, eu falei com um amigo, com o Léo, né? A gente estava dentro do carro, eu falei assim, nossa, eu dou azar com o Léo. Nossa, olha, tem muito Léo na minha vida. Por causa de Leandro e Leonardo. O meu ex-namorado chamava Leonardo. O outro ex, depois dele, Leandro. O atual é Leandro Elias. Que desgraça. Eu peguei e pensei, eu não aguento dupla sertaneja na minha vida. Sertanojo eu não gosto. Aí você pega e fala assim, poxa vida, como é que você vai fazer? Ficar chorando por quem não quer você? Sempre tem um pé torto para um sapato rasgado do bico lascado. Arranja alguém, se veste melhor, se cuida. Cura essa ferida da alma, essa dor da alma. Uma vez eu estava no consultório de terapia, eu trabalho com bioeletrografia, tirando foto da aura e fazendo análise psicobioenergética. Resumindo. E entrou uma mulher e começou a chorar, e sofrer, e sofrer. Eu disse, ninguém gosta de mim. Os homens só querem ver o meu exterior, só querem saber de sexo. Eu falei, peraí, você quer que o homem te veja o seu interior? Casa com um cirurgião que te rasga todinha, vai ficar apaixonado pelo seu fígado, do seu intestino. Você tá doido? O homem quer saber de interior, coisa nenhuma. Se as feias que me perdoem, né? Porque a beleza é fundamental. Eu falei assim, dá uma olhada no espelho. Eu levei até no espelho. Eu falei assim, você gosta dessa coisa que você está vendo aí? É como assim? Olha os seus cabelos. Quando é que você foi num salão de beleza? Ah, nem sei como. Minha filha, cuidado, porque tem muita concorrência. A concorrência é brava. Se você não se cuida, o outro está se cuidando. E aí vai a dor emocional, porque a gente não se valoriza, não se ama, não se cuida. Eu falei assim, dá um jeito. Você está usando tênis, que é para esporte, junto com saia, que é para sair coisa, com uma blusa que não tem nada a ver nem com a saia nem com o tênis, o cabelo desregrado, sem uma maquiagem. Que desgraçado de homem gosta de alguém assim? Eu falei assim, desculpa, eu sou gay repara tudo. A gente olha tudo. E aí eu falei assim, então tem umas mulheres que são deslumbrantes. Esse dia eu encontrei com uma mulher
negra, com cabelo black power, a coisa mais deslumbrante do mundo. Eu falei assim, deixa eu voltar lá e conversar com ela. Um amigo, Rob, você não vai fazer? Vou, eu entrei no meio da multidão, no metrô da Consolação em São Paulo, parei, quero falar com você agora. Porque você é linda, o mundo precisa de gente assim. Aí ela disparou a chorar. Eu disse, peraí, eu estou dando elogio. Você não sabe como eu precisava ouvir isso. Aconteceu um desastre comigo essa noite, eu precisava de alguém para falar isso. E me abraçou. É dor moral. Tanto dor quanto aquela de você cortar o dedo, de te levar para o hospital. Mas muitas vezes você está... E a gente precisa curar isto. Amar-se mais. Quando você passar a se amar, você não faz concessões por qualquer preço. Desculpa, só toca aqui quem merece. E tem um preço, tem um mínimo de coisa que a pessoa tem que cumprir para estar perto de mim e tocar no meu corpo. Se não cumprir esse mínimo, tchau, pode ser a melhor pessoa, mais bonita de todas, não toca, sai em nome de Jesus, que esse corpo não te pertence. Tem que fazer assim. Na época que o evangélico, né, a gente falava assim, sai de 2 em 2 para não causar tumulto. Era tanto demônio. Mas fica e sai. Eu tenho que me amar. A medicina da alma, sobretudo, é o alto amor, resgatar a confiança que você é capaz, que você pode ser feliz. Os espíritos não querem gente perfeita. Gente perfeita é a pior coisa que tem, gente. Gente santa, bem resolvida, que faz reforma íntima. Eu tenho nojo desse povo, porque põe defeito em tudo. Você já viu quando entra alguém no centro e começa a pôr defeito em tudo? Geralmente são aqueles que acham que são santos. Tem gente que é tão santa que destila água benta quando passa. Eu não gosto desse tipo de gente. É melhor você lidar com um pecador praticante convicto declarado, que você se iguala por baixo, mas pelo amor de Deus, seja tão feliz quanto você pode ser. Allan Kardec pergunta ao Espírito Verdade, a Santo Agostinho, da Palavra do Espírito Verdade, em O Livro dos Espíritos, se a felicidade total é possível nesse mundo. Ele fala, não é possível. Só que ele continua. E ninguém leu o que ele fala depois. Não, a felicidade total não é possível, mas compete a vocês serem tão felizes quanto vocês puderem. Então eu tenho que ser feliz, fazer tudo pelo meu corpo, para resgatar, fazer exercício, porque eu quero ter um corpo bonito. Ah, mas se eu não tenho força, não tenho ânimo, então assume que você é um gordinho fofo. E veste com elegância, eu não estou obrigado a ver feiura. Veste com elegância, não é verdade? É melhor você não ver uma mulher elegante, homem perfumado. Ah, gente. Homem perfumado. Eu fui numa... Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Só 3 pessoas sabem o que significa. Eu mostrei um vídeo pra ela. Oh, glória. Você sabe, né? Eu mostrei um vídeo pra ela. Olha, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa, você está perfumado, você é gostoso. Eu falei assim, olha, eu gosto da mesma fruta que você gosta. Que desperdício! Eu falei assim, você namoraria com mulher? Cruz credo, não, eu também não. Filho, mas eu não tenho o mesmo direito que você. Mas tem alguma coisa errada aí que eu não estou entendendo. Eu falei assim, então comece a estudar para você entender. Você tem que viver do jeito que você é, apesar da opinião do outro. Ser feliz, gente, é a maior medicina para a nossa alma. Sorrir é a maior medicina para a nossa alma. Se alguém tem que ficar com raiva, que seja a vizinha invejosa. A mulher tem que sair de casa de salto alto, desculpa. Com o melhor batom, com a melhor maquiagem. Ela vai simplesmente pegar um leite na padaria. Ela sai, ela diz, nossa, você arrumou? Não, nem tive tempo de arrumar. Tem que ser assim. Porque isso cura a alma. Isso é auto-amor. O homem tem que ser perfumado. Deus me livre de homem fedorento, com cueca suja, pedindo torresmo. Que acabou de tomar cerveja, quer te beijar, que coisa não. Para que arroto de cerveja, essa coisa desgraçada. Não, gente, tem que andar perfumado. Um dia eu estava num evento em Santa Catarina, eu, Elaine, mais uma turma, e tinha uma tatanca lá. Uma índia tatanca. Uma índia loiríssima que foi mexido o DNA dela e ela achava que era uma índia. E ela veio pra mim, com um perfuminho bem barato, sem vergonha, e falou assim, eu queria te dar uma porção do amor, aqueles peitão assim.
Você afasta esse peito, minha filha. Prende essa pomba sua. Ela não pode virar aqui, não. Aí eu queria dar a poção do amor. Você acha que eu tenho coragem de fazer uma porcaria dessa? De jeito nenhum. Aí eu fui pro hotel e voltei. Falei, você quer saber o que é poção do amor? Coco Chanel de Noir. R$1.700. Qualquer pessoa fica apaixonada. Ela ficou com raiva de mim. Eu falei, eu vou usar aquelas poçãozinhas feitas em casa, com esse perfume feio. Gente, você tem que andar perfumado. Você tem que marcar a pessoa. Quem vai te abraçar tem que sair. Pode não te gostar, mas tem que fazer assim. Isso é auto-amor. Que alguém tem que morrer, seja o adversário que morra de inveja de você. Mas você, minha mãe quando morreu, ela falou comigo assim, antes de morrer, uma semana, eu rezei para a morte da minha mãe. Eu chamei ela e falei, mãe, vamos rezar para a senhora morrer logo, porque a gente não está tendo mais tempo para ficar com a senhora, está atrapalhando todo mundo, a medicina não pode fazer nada, e eu não quero ver minha mãe sofrer. E eu não posso ficar muito tempo aqui, os outros filhos não estão nem aí. Vamos ajoelhar e rezar? Vamos. Rezamos uma semana os dois, 15 dias depois ela desencarna. Nessa semana, minha mãe não usava maquiagem nem nada, uma mulher bem simples do interior, não sabia nem fazer um ó sentado na areia. Aí ela falou assim, meu filho, o dia que eu morrer, você que vai escolher o caixão. Eu não quero nada complicado, vai ser tudo comido pela terra, então eu pego o mais barato. Mas pelo amor de Deus, não acende vela, que eu odeio. Não põe rosas vermelhas, nenhuma flor vermelha, que eu detesto. Eu quero o melhor vestido que eu tenho e quero que você compre um sapato vermelho, de salto alto, e o melhor batom e passe em mim. Eu disse, mãe, pra quê? A senhora nunca usou salto alto e nem batom. Ela assim, se alguém falar que eu não presto e for lá no caixão só para conferir que eu morri de verdade, tem que olhar e falar assim, ela não valia de nada, mas tem um bom gosto. Falou isso? Mas mãe, nem pra que o sapato vermelho? Vá que não existe reencarnação e eu vou pro inferno. Eu quero chegar de salto alto e deixar o capeta morto de inveja. Não desça do salto nem no inferno, meu filho. Eu vou transformar o inferno num paraíso, vai ser um caos no inferno, porque eu vou fazer sopa para as capetonas velhas, eu vou juntar as pombagiras e vou doutrinar elas todas. Quando o capeta chegar lá, virou um céu o inferno dele, ele vai pedir São Pedro para me tirar de lá. Eu falei, você era doido, e realmente eu fiz isso, por salto alto, eu fiz música, cantando, sabe, os vizinhos todos, aí eu disse, ai, você é demais, eu não podia fazer isso, tinha que estar todo mundo chorando. Quem chorar eu ponho para fora de casa. Porque ela viveu a vida dela com alegria e nobreza. Eu não preciso de ninguém fingindo que está chorando. Vocês já imaginaram? Quando está vivo, o que a gente faz? A pessoa não presta, é isso, é abandonada e tudo. Depois de morto é santa, é coitado, consciência pesada. Poxa, cuida da pessoa enquanto está aqui. Cuide-se, ame-se. Está na hora da gente se amar, porque o alto amor é a cura para todas as dores. Quando eu falo amor, estou falando do amor ágape, que Paulo fala. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Ainda que eu tivesse toda a fortuna do mundo e distribuísse aos pobres, e desse o meu corpo para ser queimado, sem amor, de nada adiantaria. Porque o amor é longânimo, é paciente, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não se porta com vaidade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Havendo profecias passarão, havendo línguas cessarão, mas permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior de todos é o amor. O amor é a medicina que cura. E aí eu quero convidar vocês para a gente fazer essa cura nossa. E vocês têm que introjetar isso. É um exercício rapidinho. Nada de vibrações, tá? Espírito adora viborar, né? Igual o cascavel. Não é vibração, tá? A gente vai dizer: eu sou feliz. Eu sou feliz. Ninguém acreditou. Tem alguém que aí, imagina eu chegar e falar assim, ai gente, eu sou tão feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Eu sou tão importante. Eu sou tão importante. Que se Deus não tivesse me criado, alguém teria que ter me inventado. Alguém teria que ter me inventado. Que Deus abençoe a todos. Saravá para todos.
Gente, agora no final eu vou descer, vocês permanecem.